A gente ouve falar muito de ditadura ultimamente, sobretudo quando o termo ditadura, ele se presta a manipulações. Mas escolhemos como tema, justamente por causa dessas manipulações, a questão da ditadura, né? A ditadura de fato, a ditadura militar, a ditadura econômica, a ditadura da inteligência, naquele sentido de espionagem. E para falar sobre o tema, nós convidamos uma pessoa, um especialista que talvez possa ser reputado como um dos grandes experts mundiais na questão da Operação Condor. Trata-se do companheiro jornalista Luiz Cláudio Cunha. Luiz Cláudio escreveu esse livro, Operação Condor, o sequestro dos uruguaios, uma reportagem dos tempos da ditadura. Na verdade, Luiz Cláudio Cunha, ele se debruça sobre esse tema há mais de 30 anos, quando ele flagrou um sequestro, né, de 2 uruguaios no Brasil, 2 uruguaios, juntamente com 2 filhos, um de 8 e de 3 anos de idade, que foram Universindo Dias e Lilian Celiberti. Isso foi capa de revista, isso foi manchete nos jornais inteiros, de televisão e tudo. Então, Luiz Cláudio, nós gostaríamos de começar a nossa entrevista e nos surgiu a ideia porque você participou aqui em Brasília de um seminário organizado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e a Fundação João Mangabeira, que tratou especificamente dessa Operação Condor. Nesse seminário participaram vários experts de toda a América Latina e você foi um dos principais convidados. Eu lhe pergunto hoje, uma pergunta até que pode ser idiota, mas que eu gostaria porque eu tenho uma curiosidade justamente essa. Qual é a ditadura de hoje e a ditadura de antigamente? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui conversando contigo, Leite. Só para lembrar que não existe pergunta idiota, existe resposta idiota. Vou tentar fugir desse risco. Eu acho o seguinte, as ditaduras como a gente conheceu no passado, as ditaduras dos regimes militares dos anos 70, realmente nós não temos mais, felizmente. Hoje a América Latina em bloco, ela vive um período de governos democráticos que podem ser polêmicos, controversos, mas todos eles expressos e saídos das urnas pela vontade dos seus povos respectivos, atendendo esta ou aquela tendência. Ditaduras como as que nós padecemos nos anos 70, 80, realmente nós não temos mais e eu acho que a gente superou de forma segura aquela etapa da nossa vida. Então, Luiz, nós voltamos então ao tema da entrevista, que é a Operação Condor. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, né, de repórter que se debruçou sobre esse tema, que afrontou uma série de dificuldades, né, de ameaças, inclusive, e que, como jornalista, pôde fazer um trabalho realmente excepcional a ponto de este livro aqui já ter recebido prêmios, né, o principal prêmio de jornalismo, que é o Jabuti, né, de literatura também, né, o do Vladimir Herzog, que é dessa área mais política, e o da Casa de las Américas de Havana. Esse livro aqui, ele tem 400 e poucas páginas, mas está fartamente documentado e está numa linguagem, isso que é importante dizer, numa linguagem bem sensível, bem apetecível e que qualquer pessoa pode ler, né? E é importante também que se leia por causa do romance, da história, da contextualização que ele dá, que é, na verdade, a obrigação dos jornalistas de escrever para ser entendido, né, Luiz? Eu acho o seguinte, a importância é que apesar do tema ser um tema pesado, um tema sangrento, eu tentei fazer essa história de uma forma narrada, quase em tom cinematográfico, porque a própria história em si parece ser uma ficção diante de todas as nuances que ela oferece. O que tem em resumo nisso aí? Um telefonema anônimo para a sucursal da revista Virgem em Porto Alegre em 78, que eu chefiava essa sucursal,
avisa que num certo endereço, que era habitado por um casal uruguaio com 2 crianças, esse casal estava desaparecido há alguns dias. Era um casal de ativistas políticos. Ativistas da esquerda uruguaia que se ocupavam em receber informações sobre tortura do regime uruguaio e repassar para a Europa, para organismos internacionais de direitos humanos, da OEA, organismos europeus. Então era um trabalho essencialmente humanitário. Não eram terroristas, guerrilheiros de arma na mão. Eram pessoas que transbordavam, contrabandeavam informações de uma ditadura que sempre é fechada, sempre é cerrada, e passava essas informações proibidas para que o mundo civilizado, no mundo livre da Europa, dos Estados Unidos, pudesse saber a verdade sobre o Uruguai. Bom, essas pessoas, por isso mesmo, eram Eles muito nem odiadas. sequer eram da esquerda armada. Eles não eram de um partido certo. político, não era Tá o PVP, Partido por la Vitória del Pueblo, era um partido clandestino, colocado na clandestinidade pela ditadura uruguaia, mas que fazia um jogo político, atuava junto a estudantes, a sindicatos, mas era reprimido fortemente, como tudo que acontecia no Uruguai naquela época. Bom, essas pessoas sumiram de repente. Eu recebi o telefonema na sexta-feira, isso no final da manhã, o telefonema. No meio da tarde, 4 horas, eu peguei um fotógrafo que estava comigo na sucursal. O meu fotógrafo efetivo estava na praia, o Ricardo Chaves, junto com o Pedro Maciel, cobrindo a festa da vitória do Pedro Simão, então eleito senador pelo Rio Grande do Sul, na sua primeira eleição. E naquele momento eu requisitei o fotógrafo J.B. Scalco, da revista Placar, para me acompanhar, para fazer aquela velha checagem que todo repórter faz quando recebe uma notícia. Nosso primeiro dever como repórter é nunca duvidar da informação que você recebe, muito embora 9 entre 10 seja pura maluquice, né? Mas a gente tem que perder tempo para saber se é ou não loucura. Aí nós fomos lá, quando cheguei no apartamento, procurando pela pessoa que me deram no telefonema, Lilian Celiberti, ela atende na porta, muito assustada, tenta se comunicar comigo com os olhos. Aí quando eu falo rapidamente espanhol com ela, a porta se escancara, ela sai de cena e aparece uma pistola entre meus olhos. Isso comigo e com o Scalco também. Um negro forte, calçando o Scalco, e uma outra pessoa de bigode me calçando. Nos mandaram entrar no apartamento e, naquele momento, quando eu comecei a falar em português, eles levaram um susto, porque eles esperavam um uruguaio. Quer dizer, esperavam um contato. Um contato que eles estavam esperando, que na verdade era o líder do PVP, que vivia clandestino em São Paulo e que tinha sido o autor do telefonema anônimo para mim. Depois eu vim a saber isso mais tarde, era o Hugo Cores, o grande líder do PVP, que era caçado no mundo inteiro pela ditadura uruguaia. Quando eles me ouviram falar em português, eles levaram um susto. Opa, deu alguma coisa, cara, não é uruguaio. Quando eu falei que era jornalista, ficaram mais assustados ainda. Quando eu disse que era chefe da escola da Veja, a maior revista semanal do país, 1 milhão de exemplares, aí virou um caos, né? Porque eles ficaram assim, deu tudo errado aqui dentro. Então eu percebi naquele momento que eu era um transtorno naquela operação. Eles me deram uma informação qualquer lá, dizendo que era Polícia Federal, prisão de estrangeiros ilegais no país, aquela coisa de sempre, e me liberaram. E a partir da segunda-feira, quando eu fui na Federal para checar a informação, e a Federal negou, começou a ficar evidente que era uma operação da qual eles se envergonhavam. Ninguém assumia. A partir daí, explode a história dos sequestros uruguaios. Porque naquele momento que eu cheguei no apartamento, aquilo era uma ratoneira armada pela ditadura uruguaia, junto com o DOPS gaúcho, então comandado pelo mais importante policial da repressão gaúcha, o delegado Pedro Selig, que formava com o delegado Sérgio Fleury, do DOPS de São Paulo, e com o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o homem que montou o doicode da Rua Tutóia, formava o trio de ouro da repressão brasileira. O Pedro Selig foi no Rio Grande do Sul, o que o Fleury e o Ustra foram em São Paulo. Quer dizer, ele sozinho, junto com todo o aparato do Exército, vai com o DOPS principalmente, desbaratou a esquerda armada no Sul. Então era um homem absolutamente eficiente, eficaz, nunca tinha levado nenhuma bola pelas costas.
Na hora que é montado esse aparato do sequestro, toda a cobertura militar se movimenta para defender o seu grande homem, que era o Pedro Selig. E então se abre aí uma discussão em cima da investigação, porque quando eu chego no apartamento, a Lília estava sozinha no apartamento, o Nivecino das crianças já tinham sido levados para o Uruguai. Sequestradas. Sequestrados. Elas foram levados e entregues para os militares na fronteira. Quando eu chego no apartamento, eles estão esperando o Hugo Cores. Então, e na verdade foi o Hugo Cores que armou a ratoneira para eles quando me avisou. Só que ninguém sabia nada disso na hora. O que houve foi que havia um vazamento grave na operação, quer dizer, uma operação que era para ser clandestina. Eles saíram às pressas daí via Rivera, Santana do Livramento, não mais pelo Chuí, e a partir dali ficou um constrangimento internacional, tanto para a ditadura brasileira quanto para a uruguaia, para tentar justificar o injustificável. Porque eles tinham, nesse caso específico, numa operação que nunca deixava sobreviventes, muito menos testemunhas, tinham dois jornalistas, eu e o Scalco, dizendo, eu vi essa moça no apartamento, os homens armados nos calçaram e havia realmente uma operação estranhíssima. Tanto é que uma semana depois, a ditadura uruguaia inventou uma fantástica versão, porque admitiu a prisão deles no Uruguai, dizendo que eles tinham invadido o Uruguai num ônibus. Veja só que absurdo. Quer dizer, os ditadores, além de trágicos, são cômicos, né? Acham que somos cretinos e idiotas. Resultado, eles tentavam casar duas histórias que não combinavam, dizendo que os uruguaios, na verdade, foram presos quando invadiam o Uruguai, quando, na verdade, nós, testemunhas, tínhamos visto num apartamento e nós fomos calçados por homens armados. Então, durante 2 anos, nosso trabalho, meu, do Scalco, da equipe da sucursal e da imprensa brasileira como um todo, com advogados, OAB, deputados, era o seguinte, era provar e localizar e identificar aqueles nomes na porta. Nós identificamos. O homem que apontou o revólver para o Scalco era o ex-jogador do Internacional Didi Pedalada, então inspetor do DOPS, agente do DOPS, e o que apontou o revólver para a minha cara era o inspetor João Augusto da Rosa, codinome Irno. Essa era a prova formal da presença de 2 agentes do Serviço Público Brasileiro operando numa ação clandestina que eles não admitiam, não reconheciam, pior, com presença de militares uruguaios no apartamento. Naquele momento estava lá o capitão Eduardo Ferro, de uma companhia secreta da repressão uruguaia, tipo DOI-CODE dele, chamada Companhia de Contra-Informações. Essas pessoas foram responsáveis pela ida da Lília Nivecino para o DOPS, onde foram barbaramente torturados. Ou seja, todas as fronteiras éticas foram violadas, aliás, porque pegaram estrangeiros e torturaram com militares estrangeiros no Brasil. Se diz, então, que por causa dessa reportagem eles não foram mortos, né? Porque a maioria dos, parece que chegaram a morrer 180 pessoas, né? Sequestradas. Isso no Uruguai só, exatamente, né? Exatamente. Então, Luiz Cláudio, a gente vê que isso aí é uma espécie de um embrião do que seria depois a Operação Condor, ou já foi em plena Operação Condor? Isso já era plena Operação Condor. O que é a Operação Condor? A Operação Condor o método da Operação Condor é a convivência, a camaradagem de ditaduras que tinham absoluta identidade de propósitos. Todas elas acabou virando uma espécie de transnacional do terror, né? Todas elas eram ferozes anticomunistas e tal, então eles já trocavam informações, o inimigo comum era o comunismo, então todas elas tinham derrubado governos democráticos, derrubaram o Jango aqui no Brasil, derrubaram o peronismo na Argentina, derrubaram o Allende no Chile. Então, resultado, elas tinham uma perfeita identidade ideológica. Luiz, eu só vou te interromper um pouquinho, porque nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, que é de 15 minutos, e voltamos dentro de um instante.